A gente tinha conversado de falar sobre adoção, você falou pra mim, Ju, eu quero muito, sei lá, contar a minha história sobre isso. E eu acho que tudo tem um propósito, todas as histórias que chegam até mim têm um porquê. Então, acho que é legal que as pessoas não te conhecem, você conta um pouco de você desde o início, quem é o Thiago. Conta, fala sobre você. Eu te falei sobre isso, a questão de falar da minha adoção em especial e automaticamente do tema adoção como um todo, porque óbvio que é um tipo de história que me interessa, que quando eu conheço pessoas Sim. que, assim como eu, são adotivas, eu quero saber como foi, como Sim. aconteceu. E a minha história tem uma particularidade muito grande, que quando eu conto, muita gente fica assim, sério, mas e aí? Mas e isso? Mas e aquilo? Então, toda vez que eu entro nesse tema, com pessoas que acabam de me conhecer, vira um podcast, né? Então, por que não Sério? apresentar essa Que história ao legal, vivo? Ti. Porque o que acontece? Eu sou um filho adotivo de dias, né? Eu não sou aquela criança que passou por abrigo, que foi escolhida depois de um tempo e tal. Foi uma adoção programada, né? Tá. Meu pai é de uma cidade do interior chamada Cosmópolis, para quem não conhece, fica a 35 quilômetros de Campinas, que aí automaticamente eu sei que a galera toda sabe onde fica, sabe onde é. E ele tinha um amigo de infância que era super engajado. Se não me engano, ele já tinha 2 filhos adotivos na época, né? Dindo. Por coincidência, ele nasceu no mesmo dia que eu. Jura? Sim. Então, assim. Dindo, ele é teu padrinho? Não, Dindo de apelido, Ah, né? tá. Isso. E o que acontece, por isso que eu te falei, tem muitas particularidades da minha história que quando eu conto, todo mundo fala, nossa, uau, nossa, que diferente. Então, o que acontece? A minha mãe biológica era muito nova, tinha 13 anos quando engravidou. Hoje é muito mais comum, mas naquela época era muito mais complexo, né? Em Sim. meados de 86. Nossa, 13 anos, E. uma criança. A idade dos Exato, meus ainda continua filhos. sendo uma criança, né? Mas hoje, infelizmente, é mais. Parece que assusta menos, né? Não deveria. Mas enfim. Sim. E já na ciência de que não daria conta de criar, já ficou certo que seria colocado para adoção. Né? E esse amigo do meu pai falou: vocês querem? A minha mãe seria gravidez de risco, teve outros problemas entre as minhas tias também e tudo mais, e eles optaram por me adotar. Então eu nasci numa terça-feira, sábado eu estava com os meus pais, porque eles já moravam em São Paulo. Minha mãe é de Campinas, meu pai é de Cosmópolis, se conheceram por Tá. ali. Começaram a vida em Campinas e em 83 vieram para São Paulo. Eu nasci em 86. Então quando eu nasci, eles já estavam aqui na capital. Então basicamente eu nasci e eles foram me buscar. Né? Então isso já é um puta diferencial assim dentro do meu Sim. cenário, né? Que muitas E, crianças adotivas, elas, né, vão já com uma idade e elas têm e é um lembranças. caso complicado, né? Sim. Porque a criança que passa por abrigo passa por muita coisa. Sim. Aliás, às vezes Alguns traumas, né? já passou por muita coisa antes mesmo de chegar ao abrigo. Sim. Então é uma sucessão de traumas e Sim. circunstâncias que dificultam bastante o cenário, Não, né? mas que bom que você foi bebezinho. É um lado bom que eu acho que na verdade deveria ser repetido, né? Porque se todo mundo que Sim. não tivesse condição de criar uma criança já encaminhasse ela para adoção e houvesse realmente não sei se a palavra correta seria essa, mas se houvesse uma adesão, né, das pessoas que buscam, eu sei que é burocrático, eu sei que não é assim simplesmente pegar uma criança e dar na mão de um casal, porque a gente acompanha muita coisa que acontece. Até porque muitas crianças são É. pegas já grandes, né? Não, Que... e não só isso, né? A gente vê muita gente fazendo atrocidade com o filho biológico. Exato, Imagina exato. uma pessoa, um casal despreparado com uma criança que Mas você acha que hoje já tem vem muita cheia de burocracia questões. para isso? Eu acho que Bebês sempre versus teve. adoção? Eu acho que sempre teve e tem que ter. Porque se a gente só pensar em falar assim, pô, essa criança precisa ter um lar logo. Ok, mas a gente não pode simplesmente jogar na mão de 2 pessoas e falar assim, tudo bem, agora esse aqui é seu filho, ele tem 4, ele tem 5, ele tem 6 anos, ele já anda, ele já não precisa mais de fralda, mas beleza, se vira aí. Não é simples assim, né? Então, assim, existem duas analogias, né? De que tem gente precisando mesmo de um lar, de uma família, isso seria muito importante, mas não dá para simplesmente falar assim, tá bom, tá aqui, escolhe, leva que é teu. Mas não teria que ter uma pesquisa, um filtro que já Não, existe, né? selecionasse esses pais adequados numa velocidade maior para Então, esses... você sabe que eu tenho vontade de me aprofundar mais nesse tema do burocrático, né, para entender. Porque é difícil, não é simples. A minha mãe mesmo me conta que receberam visita de assistente social em casa. Eu fui Você batizado acha que a burocracia é efetivamente muito com 4 grande anos. sempre? Não Mas tem tem que como ser. acelerar Não, isso. mas tem que ser, tem que ser. Porque para você traçar um perfil psicológico, às vezes leva tempo, né?
E aí, quando é um perfil psicológico para receber uma criança na vida, é difícil. Porque não é simples assim, né? Ah, pega, não gostei, começou a dar problema, devolve. A gente acaba vendo isso acontecer em Os seus filmes, pais em séries. foi um período longo para te adotar? Como que foi esse processo? Eles te contaram depois como foi? Então, Seu processo de o adoção? processo oficial leva tempo, né? Leva mais de ano, se não me engano, foram coisa de 2 anos para oficializar. Mas eu já estava com eles, né? Então, isso facilitou bastante o caminho. Então, a parte boa para mim é que eu cresci como filho dos meus pais que sou. Legal. Né? Não foi uma coisa de ter um histórico, de ter lembranças traumáticas. Uhum. Isso é muito bom.